Primeiro livro de Reis, capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Abadias, o mordomo, e Abadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezebel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra e todas as fontes de água e a todos os rios pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai e diz a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezebel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e diz a teu Senhor: Eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que de veras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com o Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham entre si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamaram em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até à hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor ao altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha
e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que à 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até à entrada de Jezreel.